E dentro da metodologia, meu Deus, tia, é exatamente isso. A gente realmente espera que ela entenda o corpo, que ela vá construindo isso e um momento ou outro, se eu ver que eu preciso, eu vou lá e vou intervir. Toda prof plena se baseia em 3 pilares: encantamento, compreensão e execução. E nesse manual eu vou abordar todos os tópicos necessários para te tornar uma prof plena de verdade. Boa noite! Estamos dando início ao nosso manual Prof Plena. Tudo bem? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso manual de hoje. Aqui nós vamos trabalhar todos os tópicos para que você se torne uma professora plena, um professor pleno de verdade. Isso é encantando as suas alunas, ensinando de verdade, sem perder a essência do balé clássico, que é o que a gente tanto almeja. Não é verdade? E meu nome é Mônica Araújo, para quem não me conhece, e o nosso tema de hoje é metodologia de aprendizagem. O que é e por que eu devo aplicar? Vai entrando, vai compartilhando aí para todas as professoras que você, poxa, essa professora precisa escutar isso. Essa minha amiga precisa escutar isso, esse meu amigo precisa escutar isso. Então vamos lá, vamos compartilhar aí para todas essas pessoas. Gente, e também perguntinhas na caixinha de pergunta, tá? Pra que, olha, eu tô aqui, eu não tô quase enxergando o que vocês estão colocando aí nos comentários, tá bom? E aí eu vou iniciar o nosso conteúdo, certo? E e vocês vão colocando aí, vão compartilhando para os amigos, para as amigas, para todo mundo. Beleza? Então vamos lá? Metodologia de ensino. O que é essa metodologia de ensino e aprendizagem? O que é isso? Então, primeiro eu quero que vocês entendam o que é metodologia não tradicional. Vamos lá. Metodologia tradicional é aquela metodologia onde o professor é o sujeito, né? Onde o professor é o sujeito ativo, que ele coloca todo mundo ali por meio de aulas teóricas, né? Ele coloca todo mundo ali no seu lugar, na sua carteira, fila por fila, e ele ensina tudo que deve ensinar, anota, e se tiver um aluno que não estiver entendendo, aí ele vai explicar, mas aí ele tem que continuar a aula. Enfim, uma metodologia tradicional, eu estou fazendo esse link com o ensino regular para que vocês entendam basicamente o que é, certo? E aí você consegue perceber que às vezes a metodologia tradicional ela não atende todos os públicos, né? Porque na verdade ela acaba que nem atende o público, porque é aquela coisa assim bem antiga, ela é aquela coisa que você que a criança não tem aquela segurança, né? Ela só vai ali, aprende o que tem que ser ensinado e ela não é o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo é o professor, tá? E a metodologia não tradicional? Aí a metodologia não tradicional é ao contrário, é onde o sujeito ativo é a criança, o foco é só a criança, o foco é só o aluno. A partir dele, eu também posso tirar muita coisa para que eu consiga ensinar mais ainda através disso, entende? Vocês estão conseguindo compreender a metodologia não tradicional e a metodologia tradicional? Não tradicional, o professor é o sujeito ativo. E a metodologia, acho que eu troquei, a metodologia tradicional, o professor é o sujeito ativo. E a não tradicional, a criança, é somente a criança o foco, tá bom? E aí a gente vai continuar a partir daí, certo? Qual a diferença em tradicional? Eu acabei de explicar. Quais os tipos de metodologias não tradicionais? Então,
entrando no balé clássico, a metodologia tradicional, vocês saberiam me dizer qual é a metodologia tradicional? Não tô dizendo aqui que a metodologia foi só um link que eu fiz lá, não tô dizendo que a criança não vai aprender com a metodologia Vaganova, não é isso. Eu só queria que vocês entendessem a diferença de metodologia não tradicional para tradicional. E aí, entrando no balé clássico, a metodologia tradicional seria essas metodologias que a gente já conhece, Royal, Vaganova, enfim. Essas metodologias que elas já têm um passo a passo, já são bem enraizadas, já tem toda uma história, né? E a metodologia não tradicional seria Meu Deus Tia, seria aquelas outras metodologias que trabalham com aula temática, seria metodologias que realmente estão voltadas para o lúdico, né? Estão voltadas para todo esse universo. Deu para entender também? Deixa eu ver aqui, só um minuto, gente. Metodologia... E dentro da metodologia Meu Deus Tia, eu vou explicar em cima dela, tá bom também. Ela tá focada no tempo da criança, né? Ela tá ali padronizada não é padronizada para todo mundo. Eu vou ensinar, você aprendeu, não aprendeu, eu vou continuar. Não. Eu preciso esperar. Eu preciso continuar só se eu estiver vendo que o negócio está fluindo. Senão, eu tenho que dar uma paradinha, tá bom? E aí, modificar a minha forma de intervir naquela situação. Como é que eu vou ensinar para ela? Como é que eu devo me colocar em cima daquilo? Eu devo só esperar ela fazer a partir do corpo dela, ela descobrir os movimentos, né? E dentro da metodologia Meu Deus Tia, é exatamente isso. A gente realmente espera que ela entenda o corpo, que ela vá construindo isso e um momento ou outro, se eu ver que eu preciso, eu vou lá e vou intervir, né? Se for necessário, se não, ela vai continuar lá, tá bom? Você já teve receio de aplicar esse método de aprendizagem? Eu já tive receio de aplicar, sim, o método Meu Deus Tia lá atrás, antes dele existir, antes dele ser colocado, antes de ter esse nome Meu Deus Tia. Já tive medo, por quê? Porque muitas pessoas, elas estavam focadas somente no encantamento das crianças, né? Então, por mais que eu utilizasse dicionário lúdico, esse dicionário adaptado com elas, eu ainda assim, eu estava ensinando, eu ainda era o sujeito ativo, né? Eu ainda era, como professora, ainda era o sujeito ativo e as crianças não estavam evoluindo, uma sim, outra não, e aí por aí vai. Cada uma tem seu tempo. Então, eu tinha esse receio, por quê? Porque eu vi algumas coisas fluindo para algumas pessoas e para outras não. E aí eu ficava naquela, será se eu for por esse lado, porque eu ainda queria focar no tradicional, ainda teve esse momento na minha vida que eu queria sair e ficar no tradicional com as crianças, né? Porque eu não estava vendo muita coisa fluindo ali. E aí eu precisei parar de me preocupar com o que os outros estavam pensando, né, da minha aula, o que os outros estavam pensando enfim. E aí eu comecei a ter mais segurança, porque eu via que eu conseguia desenvolver um trabalho com elas, eu conseguia entender a cabecinha de cada uma, eu conseguia, a partir do tempo dela, a partir da história dela, construir uma forma, uma estratégia com que aquela criança realmente aprendesse, né? Que ela compreendesse e ela executasse tudo da melhor maneira, entende? Porque é importante usar uma metodologia de aprendizagem. Por que é importante usar? Para tudo que a gente vai ensinar na vida, ou a gente copia de alguém, né? Ou a gente copia do que foi ensinado. Eu aprendi assim, então eu vou ensinar assim, né? Ou então a gente vai desenvolvendo uma maneira mais eficaz de, eu vou ensinar assim porque tá dando certo, então eu vou padronizar isso aqui.
Então, mesmo que você não perceba, você está trabalhando nesse padrão, né? Então, quanto antes você entender de verdade que eu preciso de um padrão, eu preciso me organizar, eu preciso melhorar a forma de ensinar, né? Eu vou conseguir evoluir. Eu não, na verdade, as crianças vão conseguir evoluir, né? Mas aí é que tá. Onde é que fica de verdade o seu objetivo, né? Então, para cada metodologia, por que é importante a criança, você aprender e desenvolver a metodologia, você precisa entender o objetivo o seu objetivo e saber se ela está voltada para o que você realmente quer no final, entende? Como eu cheguei à conclusão que era isso que eu queria na minha vida, como eu cheguei à conclusão que a metodologia de aprendizagem, né, essa forma de que a minha aluna, que é o foco, ela que é importante ali na minha sala de aula, eu só preciso entender o tempo dela e ensinar, criar essas estratégias a partir do tempo dela, né? Porque, como eu falei, eu até iniciei falando um pouquinho antes aqui no início da live. Mesmo que eu utilizasse o dicionário adaptado, que eu já utilizava lá atrás, eu já utilizava a barriga do rei, já utilizava a coroa da rainha, mesmo utilizando esse dicionário adaptado, eu não via muito progresso, né, nas crianças. Então, eu precisei criar um padrão, eu precisei criar uma linha ali, né, para que a coisa fosse tomando forma. Não é só eu dizer, eu tenho uma metodologia. Gente, a metodologia, ela é algo tão grande, ela é algo tão fechado, é diferente de tudo aquilo que a gente imagina de, eu tenho uma metodologia de dicas. Sabe? Uma metodologia, ela precisa de uma sequência, ela precisa de início, meio e fim, né? Então, eu precisei, ao decorrer da minha carreira, né, lá atrás, eu precisei ir construindo, né? Eu vi o que funcionava, o que não funcionava, eu entendi um ladinho aqui da aluna, eu entendia por aqui como é que era melhor ensinar esse movimento e por aí vai, né? E a partir daí, eu fui percebendo o quanto era importante que todas as professoras também utilizassem uma metodologia de ensino, né? Uma metodologia de ensino não tradicional para o baby class, né? Essa metodologia de ensino que vai fazer com que a sua criança evolua, né? E a primeira vez que eu apliquei realmente ela de uma forma totalmente correta, assim, porque claro que eu ia aplicando, ia surgindo aquelas mudanças, aquelas coisinhas que com o tempo a gente vai vendo que precisa mudar ou que não precisa mudar, né? A primeira vez que eu apliquei ela, de verdade, me chamou muito a atenção, gente, porque eu tenho uma aluna, até ela já tá bem grandinha, ela iniciou comigo com 3 anos, né? E eu tinha muito problema com ela. Muito problema mesmo, assim, ela não tem aquela coisa que você pensava assim, meu Deus do céu, eu preciso que essa aluna saia para que eu consiga dar minha aula, porque eu não consigo fazer nada com ela dentro da sala. Ela nem sabe as coisas, ela não se atenta a querer saber, ela não tá nem aí, parece que, sabe? E aí foi quando eu fui entendendo a história dela. Então tinha muita coisa por trás na história dela, né? Gente, e não tem aquela coisa que a criança se tornou, assim, o meu xodó, sabe? Porque foi bem validado naquele momento, né? Foi bem validado, porque existia a aluna lá, né? Existia ela antes da metodologia e depois da metodologia, né? Era bem claro, era bem visível, sabe? Tudo, gente, que vocês imaginarem aí, tudo. Em questão de disciplina, em questão de compreensão, em questão de execução. Então, vocês terem noção, ela não fazia nada, ficava deitada, fazia o que queria. E até eu colocar realmente em prática tudo aquilo que eu trabalho dentro da metodologia,
quando eu consegui visualizar a evolução dela, ela já era a que puxava a coreografia do espetáculo do final do ano. Ela era da frente, ela era que fazia um papelzinho mais... Justamente porque, sabe, quando você percebe, poxa, o negócio funcionou mesmo, assim, eu já via muito, né, que vinha funcionando, mas para pegar uma criança que nem ela, né, que tava passando por muitas coisas e que realmente não queria, não entendia, não tava... Foi, assim, a vez que deu aquela sacudida, né? Que aí eu percebi, poxa, o negócio aqui é fundo. E foi muito forte pra mim, na minha vida, isso. Eu tive... Nossa, foi incrível. Eu só tenho que dizer isso pra vocês, que foi incrível mesmo entender todo esse processo e quanto foi gostoso, sabe? Não só pra mim, mas pra ela também, sabe? E a gente criou aquele vínculo, né? Aumentou aquele vínculo, desenvolveu muita coisa ali dentro da sala. Não só com ela, mas com as outras alunas também, tá bom? Gente, eu tô tentando falar mais devagar do que... Porque as outras vezes eu sempre corro muito, né? Vamos lá, vou continuar. Certo? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão compreendendo tudo que eu tô falando? Estão? Ai, no final dessa live eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, tá bom? Uma coisa muito bacana pra falar pra vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar. Porque... Tá entendendo, né, Ju? Porque você deve investir tempo nesse estudo, porque tá todo mundo compreendendo aí, né? Por que você deve investir tempo em relação a estudar uma metodologia, a entender a metodologia, né? Por que tempo? Porque para que você aprenda, para que você desenvolva algo, você não vai aprender da noite pro dia, né? Você precisa realmente se doar para aquilo, para que o negócio funcione de verdade, né? E para que você comece a aplicar as coisas, você comece a investir na sua profissão, né? Porque aqui a gente não tá falando também, a gente não tá falando só lá dentro da sala de aula, né? Porque tudo isso aqui vai ser reflexo para a sua carreira lá na frente, né? A forma que você tá ensinando vai dizer realmente se você é boa ou não, entende? Então, o quanto antes você compreender isso e você realmente investir seu tempo em algo que realmente vai te dar um resultado, saiba que isso não é da noite pro dia, porque uma metodologia, ela é diferente de diquinhas aqui, a metodologia, ela é focada, principalmente a metodologia Meu Deus Tia, ela é focada na forma que cada criança aprende, no tempo de cada uma. Então, você precisa aprender todo o fundamento daquilo, entendeu? Então, o quanto antes você entender isso, é melhor, certo? Deixa eu passar aqui para a próxima. Qual o maior benefício do método de aprendizagem? O maior benefício de todos é a estrutura da aula. Que a metodologia de ensino, ela te entrega isso. Ela te entrega o início, o meio e o fim. Ela te dá tudo isso construído. E construído numa base sólida. Não é uma base que eu criei aqui, vamos ver se funciona. Não. É uma base que já veio de estudos aí que realmente são validados. Entende? Não é algo que é jogado só por jogado, entendeu? Então, um dos maiores benefícios que eu acredito é a estrutura da aula, que eu acho que já tira um grande peso, assim, da vida do professor, assim, das costas do professor, né? E por que ele consegue gerar esse benefício? Porque ele segue um padrão.
Ele não é atividades soltas, não é, hoje eu vou fazer uma musiquinha, hoje eu vou dançar para as crianças ficarem felizes, hoje eu vou fazer isso. Não, ele segue um padrão, você inicia assim, você termina aqui, entende? Claro que no tempo da criança, entendendo o tempo dela, entendendo como ela está absorvendo aquilo, entende? E se eu não usar um método de aprendizagem, o que acontece? Depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo, aqui, vou dar o exemplo do meu Deus Tia. O meu objetivo está aliado a encantamento, diversão mesmo, compreensão e execução, né? E eles estão aqui, ó, tem o mesmo nível de importância, né? E meu objetivo é esse sempre, 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 sempre. Se o seu objetivo for primeiro só encantar a criança, só divertir, só fazer com que as crianças saiam de lá eufóricas, só pela brincadeira, pela diversão em si, o método de ensino, o método de aprendizagem vai ser péssimo para você. Entende? Vai ser super saturado, vai ser super chato. Agora, se você realmente está focado em uma ordem, em um progresso, você precisa aplicar um método de aprendizagem, tá bom? Por que não aplicar um método... Esse aqui vai... Eu sempre gosto de falar sobre isso aqui porque as pessoas têm uma visão meio que errada sobre o que eu acho dessa temática. Eu vou falar agora. Por que não aplicar um método focado apenas em aula temática? Não existe nada errado com aula temática, né? Não existe nada errado. Cada um tem seu objetivo, cada pessoa tem seu objetivo. O meu objetivo é um, o objetivo é outro. Mas o objetivo da minha metodologia é justamente fazer com que a criança se divirta, compreenda e execute da melhor forma, né? E para que eu consiga trabalhar isso, eles têm que estar todos no mesmo nível aqui. Não é só a compreensão. O encantamento tá junto com a compreensão, entendeu? E a execução, tá tudo alinhado, entende? E para aula temática, talvez seja outro objetivo, entendeu? Então, como eu gosto de utilizar essa metodologia de ensino, eu uso essa metodologia de ensino há muito tempo, justamente porque eu já fui taxada lá atrás de professora de recreação. Eu já fui taxada de professora que isso aí que tu tá fazendo eu faço também. E eu não sou nem professora de balé, entende? Eu já fiz muita aula temática, eu já fiz muitas aulas focadas nisso, entende? E aí é meio que um medo que eu tenho em relação a isso. Mas não é que seja errado, viu, gente? É só a minha posição em relação a isso, porque eu fui taxada e foi horrível pra mim, sabe? Então, eu não queria mais ser vista daquela forma. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram? Onde é que eu vejo as pessoas mais errando usando metodologia? Quando a pessoa diz assim, eu preciso usar várias metodologias para que minha aluna se encante, para que não fique algo chato, para que não crie aquela rotina, para que não fique nada monótono. E aí é que tá. As pessoas mais erram pensando que misturando as metodologias a criança vai super amar, vai super entender tudo, porque até então, metodologia, cada uma diz uma coisa, cada uma tem uma base diferente. Aí você pega e mistura várias metodologias, você tá bagunçando a sua cabeça, você tá bagunçando a cabeça da criança, entende? Você pode até pensar que não, mas você pode dizer, eu não uso nenhuma metodologia, eu faço do jeito aqui que eu acho melhor e tudo mais. Então, mesmo que você não entenda isso, você está usando um padrão que você utiliza. Um padrão que você acha que é eficaz para você, né? Então, pensa como
como é louco chegar a jogar várias metodologias, várias coisas, e as crianças vão sair perdidas, né? A gente pensa assim, que isso vai fazer diferença na nossa aula, que elas vão ficar felizes por aquele jogo, toda aquela mistura de metodologias, porque cada uma fala uma coisa, então vai ser divertido para elas. E criança não é assim, a criança precisa de segurança, ela precisa de uma rotina, ela precisa de algo que seja padrão para ela, para que ela se sinta segura, entende? Então não é você deixando tudo jogado que vai fazer com que a criança tenha esse sentimento que você esteja buscando lá nela, entendeu? E sem tirar que cada metodologia fala uma coisa e uma hora ou outra elas vão se bater. Então, mesmo que você não perceba, ela vai falar uma coisa e lá no passo que você ensinou lá no início do ano, você mostrou de outra forma. Aí tá misturando, a criança vai se perguntar, e aí, o que é que eu devo fazer? Eu vou por aqui ou eu vou por aqui? Entendeu? Por onde começar a aplicar um método de aprendizagem? Vamos lá? Anota aí no seu caderno agora. Primeiro, você precisa conhecer as bases e os fundamentos dessas metodologias, né? Para que você o que eu estou buscando, né? Eu realmente me identifico com aquilo, então eu quero, entende? Então, primeiro de tudo, você precisa conhecer a base e os fundamentos das metodologias que mais te chamam a atenção. Aí você anota ali, essa aqui fala um pouquinho do que eu quero. Mas essa aqui, aí você escolhe a partir daí. E aí, depois disso, segundo passo, você vai investir todo o seu tempo mesmo, entendeu? Estudando, entendendo aquela metodologia, respirando ela, falando sobre ela, tá? E o terceiro, colocando tudo em prática. Tudo que você estudou, você vai colocar em prática. Porque é só lá, colocando em prática, se você vai ver que se é realmente o que você quer, se é daquele jeito que você quer trabalhar, tá? Porque às vezes tudo na teoria é muito lindo, né? Aí na prática o negócio pega, entendeu? É na prática que a gente vê se o negócio funciona, tá bom? Então anotou aí? Deixa eu repetir aqui os passos. Primeiro, você precisa conhecer os fundamentos, a base daquela metodologia. Segundo, você precisa investir seu tempo, respirar, fazer tudo focado naquela metodologia, né? E terceiro, você precisa aplicar. Você precisa pôr em prática para ver se realmente é tudo aquilo que você realmente quer trabalhar. Se é daquela forma. Como aplicar um método de aprendizagem se até agora eu só trabalhei com brincadeiras e musiquinhas? Então vamos lá. Antes tarde do que nunca, né? É preciso que a gente pare um pouco e reveja se a forma que eu estou trabalhando está funcionando, né? Mônica, eu trabalho brincadeiras e musiquinhas porque meu objetivo é fazer com que as crianças se divirtam, né? Então, ótimo. Beleza? Agora, se você realmente quer algo a mais, você precisa parar e realmente pôr em prática. Não ache que o negócio, pronto, eu já passei minha vida toda aplicando de um jeito e agora eu vou aplicar assim. Não, vai demorar demais. Se você estiver pensando sempre assim, sempre colocando várias coisas na frente, você nunca vai sair de onde você está. Então, pense como você quer estar no final do ano. Pense como é que você quer estar no próximo ano. Entende? E aí, a partir daí, é melhor você começar hoje do que você começar, sei lá, próximo mês. Entendeu? Como fazer uma transição de metodologias, porque é o que a gente quer. No fim de tudo, eu preciso fazer a transição, porque senão eu não vou ensinar a técnica para as minhas alunas lá no balé infantil. Na metodologia, aqui dentro do Meduxia, a gente tem a transição. Tem um momento de transição, tem um momento onde eu mostro, até
por quê? Vou explicar pra vocês uma coisa. Toda vez que eu apresento um movimento pra aluna, né, lá dentro da minha sala de aula, ela sabe que ali é uma forma mais fácil dela compreender. Tudo que eu faço dentro da sala de aula, ela sabe por que eu tô fazendo aquilo. A gente tende a querer, a pensar que a criança não entende, eu vou fazer aquilo, ela vai me seguindo. Aí cai lá naquela coisa da cópia, né? Aí ela vai ficar copiando sempre, sabe? Então, eu comecei... Desculpa, gente. Fui olhar aqui pra mensagem e acabei me tirando aqui da linha. Vamos voltar. Sim, tudo que eu vou passando pra ela, ela precisa saber por que eu tô passando aquilo pra ela. Entende? Por que ela tá aprendendo que a barriga do rei é daquele jeito? Que é barriga do rei? Tia Mônica, isso aqui é barriga do rei mesmo no balé? Não. Você tá aprendendo de uma forma mais fácil. Ou você quer aprender aqui, ó, primeira, segunda, terceira, nanã? Vocês querem aprender assim? Aí logo elas dizem, não, mas aqui é mais fácil. Pois é, mas vai ter um momento que a gente vai aprender lá de outra forma, que aí a gente vai avançando. E aí tem todo um processo, né? Todo um trabalho de você apresentar as atividades, os conteúdos para aquela criança. Então, depois de apresentar tudo para ela, quando chegar no momento da transição, que é dos 6, 7 anos, que é onde ela vai entrar no balé infantil, onde ela precisa realmente começar a refinar essa técnica, porque tudo que ela aprendeu anteriormente foi, além das movimentações, ela entrou também, ela foi treinando alguns conteúdos, né, para ela chegar lá na... Deixa eu ver aqui um passo aqui pra vocês. Eu treinei com elas o 4, que é o passé. Mas eu treino passé com andedã, né? E elas sabem que existe o passé. E elas sabem que a gente faz o passé também de janelinha aberta, né? E aí, quando eu vou falar pra elas, a gente tá aprendendo assim primeiro, mas depois a gente vai aprender aberto. Então, ela foi aprendendo toda a mecânica de alguns movimentos, entende? Então, a mecânica que ela aprendeu lá, sei lá, trabalhando o eixo, lá no giro do lápis, que eu chamo, né? Que é aquele giro no chão. Então, tudo eu vou levar pra transição também. Entende? Então, como eu falei pra vocês, então tem um passo desde lá, bebezinho, quando ela entrou no baby, até ela fazer a transição. Então, é nessa transição que eu vou mostrando pra ela. Lembra daquilo que a gente aprendeu aqui? E fica tão mais fácil dela compreender, tão mais fácil dela entender que a barriga do rei é a primeira posição, né? Lembra que eu sempre falo pra vocês do link. Quando as crianças fazem link, elas compreendem, elas entendem, elas realmente sabem o que estão fazendo, porque elas fazem um link com aquilo, com aquele objeto, ou com a situação do cotidiano delas, né? Então, essa transição vai ser muito, muito mais prazerosa e muito mais fácil do que só chegar e dizer e entregar pra ela. Olha, agora aqui é os movimentos. Agora aqui você vai fazer esses movimentos. Entende? Aí não vai ficar jogado. Não é uma coisa jogada, é uma coisa totalmente organizada no seu tempo, tá bom? E aí, gente, vocês têm dúvidas, têm perguntas? Querem colocar alguma coisa? Agora eu vou colocar o óculos. Vou trazer um pouquinho mais pra perto, para que eu entenda se vocês têm dúvidas sobre a temática de hoje. E aí? Me contem. Me contem. Tem pergunta aqui. Eu uso aulas temáticas e brincadeiras para conquistar. E elas acho que se apaixonam. Aí introduzir o balé fica mais leve. Entendi, Gláucia.
como posso começar uma aula? Na metodologia, aí vai depender da metodologia. Como você... Eu acho que é isso que você está perguntando. Como é que essa metodologia ela... Como é que essa metodologia ela vai te apresentar isso, entende? A nossa metodologia, meu Deus, tia, ela realmente é focada em trabalhar de acordo com o desenvolvimento da criança, né? A gente tende a querer trabalhar logo o quê? A posição dos pés e tudo mais. E a gente já quer botar ela onde? Fazendo o saltinho da mamãe, que é o elevê. E aí a gente começa a pecar, porque como é que eu nem trabalhei, eu tenho que trabalhar de cima para baixo, não de baixo para cima. Eu nem trabalhei ela caminhar com o pé só, o equilíbrio, já quero botar essa menina para andar só nas pontinhas dos pés, entende? Então são muitas coisas assim que vão se batendo, por isso que é importante que a gente realmente tenha cuidado quando for aplicar uma metodologia, tá bom? Com músicas de aquecimento, eu fiz uma live aqui, gente, sobre estrutura da aula. Inclusive, é muito bacana essa live. E pra falar uma coisa pra vocês, pra quem ainda não sabe. A gente tá com um mega evento, né? Um evento de Baby Class que vai acontecer dia 10 de agosto, inicia, né? Então, se você ainda não se inscreveu, é gratuito, online, tá? É um evento como nunca você viu, você vai ver agora. E é online, você pode fazer aí da sua casa, no seu tempo, tá bom? E ele vai ter certificado, tá bom? Eu precisava muito dar essa notícia aqui pra vocês sobre essa certificação, porque lá a gente vai iniciar realmente, vocês vão entender como é que funciona como aplicar uma metodologia, tá bom? Então, se inscrevam se vocês ainda não conseguiram se inscrever. Vai lá, vai curtir. E também a gente já tá com um grupo lá no Telegram da semana do Baby Class, viu? E vai ser maravilhoso, tá bom? Gabriela, eu vou te confirmar se toda live que eu faço fica salva, tá bom? Eu vou só dar uma olhada se foi exatamente com esse nome, estrutura da aula, mas eu falei sobre estrutura da aula, sim. Método é perfeito para as babies, elas se apaixonam fácil. Que encantar por encantar, a gente consegue encantar uma criança, né? Agora, encantar, fazer com que ela realmente se apaixone por aquilo, né? E ela compreenda e ela execute, aí é o que o bicho pega, né? Então, por isso que a gente precisa entender. Então, já está escrita, Ju. Tá escrita, arrasou, vai ter certificado. Sim, e já vai compartilhando aí, tá? E a partir da próxima semana, quem tá no grupo do Telegram vai receber algumas coisas exclusivas, viu? Lá, quando você for se inscrever, você tem como pedir para entrar no grupo para você ser avisada também. Mas só que lá não é só um aviso por ser avisado, não. Você vai receber alguns conteúdos exclusivos, tá bom? Mas só quem estiver lá dentro desse grupo, porque a gente precisa se preparar para um evento. Um evento não é só, chegou aqui e do nada, né? Eu preciso me preparar, tá bom? Sim, Bia, né? É o mesmo. É esse da semana do Baby Class, tá bom? É exatamente esse, certo? Na verdade, não é um certificado, é uma declaração de participação. Tem que deixar claro. Uhum. Gente, é uma declaração de participação. Que você entendeu, compreendeu todo esse método, toda essa metodologia, tá bom? E aí, tem mais dúvidas? Perguntas? A hora é agora.
Não mais? Então vamos lá, vamos concluir. Gente, eu quero, assim que terminar aqui a live, eu vou salvar ela no IGTV e eu vou colocar, a partir de hoje, nós vamos criar uma hashtag, né, para as coisas que mais ficaram fortes pra gente em cada live, né, em cada manual. Então, se o que ficou mais forte pra você hoje, o que é que vocês acham que ficou mais forte? Qual o método e o melhor? Ai, gente, deixa eu responder logo essa pergunta aqui. Qual o método e o melhor a se seguir? Então, aqui a gente trabalha com o método Meu Deus Chia, né? Que ele tem como foco, como base, a compreensão, o encantamento, a compreensão e a execução da criança, entende? Então, não é dizer, é gratuito, viu, Roseli? Então, eu preciso fazer com que a criança realmente entenda, compreenda, se encante. Não é um método que é só chega e dá atividades prontas, diquinhas e um passe de mágica. Não, você realmente é tudo voltado para o aprendizado da criança, né? A forma que ela aprende, o tempo que ela aprende. Então, se você quiser conhecer mais, porque eu vi que tem muita gente nova entrando aqui no meu perfil, e você pode conhecer um pouco da metodologia dentro do nosso feed, tá? Dá uma olhada lá, você vai entender melhor o que é essa metodologia, tá bom? E eu também expliquei um pouquinho no início aqui, tá bom? Como é que ela funciona. Ju, não tem valor não, é gratuito, viu? Nunca fiz balé, é difícil pra mim aprender depois de adulta? Claro que não. Vai atrás de umas aulas aí, tem a Mari do Balé Online, vá lá. Ela arrasa, você consegue, tá bom? E aí, gente, mais perguntas? E sobre a hashtag, continuando, você vai dizer, eu acredito que a nossa hashtag de hoje, vocês podem me dizer se eu estiver errada, mas a nossa hashtag de hoje, que foi, eu até anotei aqui, que é uma das coisas que mais me fez, me balançou quando eu tava montando, né, o conteúdo de hoje, hashtag compreensão. Então, vocês coloquem lá, tá bom? Coloquem lá na live, hashtag compreensão, porque acho que o que mais ficou forte aqui pra gente hoje, pra mim pelo menos, foi a forma com que a criança vai compreender, né? A importância de tudo isso. Haverá material escrito? Sim, vai sim. Gente, depois eu vou fazer uma live explicando, tá bom? Do Equador. Ai, que legal! Depois eu vou explicar, vou fazer uma live explicando como é que funciona, como é que vai ser toda semana, tá bom? Hashtag compreensão, é isso aí! Vamos lá, tem que colocar a hashtag compreensão. Gente, e eu vou salvar a live, tá bom? A live vai ficar salva. Sai compartilhando aí pra todo mundo, pra que... Vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes a gente quer que o conhecimento, que todas as coisas boas fiquem só comigo pra que eu arrase sozinha, né? E talvez se eu pensasse assim, eu acho que não teria funcionado o método para tantas professoras, né? Do Brasil e fora do Brasil aí. E eu acredito que a partir desse conhecimento, a nossa área, né? O nosso balé, o nosso baby class, ele vem se tornando mais importante, né? Ele vem sendo colocado como algo realmente importante na vida de muitas pessoas. Então, chega até aquela coisa da valorização, né? Quando eu distribuo o conhecimento, é isso que acontece.
eu acredito que nossa classe, ela se valoriza mais, ela se torna mais valorizada. Por quê? Porque tem pessoas que realmente elas são instruídas para fazer aquilo, pessoas que estão fazendo porque estudaram, porque estão fazendo, estão seguindo o negócio certinho. Não são pessoas que só pegaram do nada, sim, que a gente sabe que existe muito isso, né? E pararam de estudar e estão só ganhando dinheiro aí, né? Então a gente precisa de verdade distribuir conhecimento, né? Então compartilha para que nossa classe cada vez mais seja valorizada, né? Para que as pessoas, elas realmente saibam do que o que estão fazendo dentro da sala. E aí, assim, a gente vai ser mais e mais e mais valorizada, tá bom? Pode ser aplicado online? Com certeza, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa live de hoje. Assim que eu terminar, eu quero que vocês viam aí, que vocês saíram colocando aí #compreensão muito bem. E eu quero que vocês corram pra lá também. Assim que eu salvar a live aqui, vocês coloquem #compreensão, tá bom? Adorei estar aqui com vocês, tá bom? Ju, você que é linda. Obrigado. É isso, gente. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana, que a gente tá chegando aí, o final de semana, tá bom? Tenham um ótimo final de semana. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu tô aqui, certo? Um beijo. Tchau, tchau.